Mais uma vez, bom dia a todos, graça e paz. Alegria estarmos aqui reunidos, a você aqui presente, a você que nos acompanha através das mídias sociais. Graça, paz, amor e misericórdia da parte de Deus, Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. Que o Espírito Santo possa nos encher por completo, para nós aprendermos a palavra de Deus e para nós trilharmos uma vida vitoriosa em Deus, servindo no reino de Deus, com amor, com justiça, com liberalidade, com alegria, com compaixão, que nós possamos ser servos obedientes, vivendo o Evangelho da graça de Deus. Abra sua Bíblia em Mateus capítulo 16, versículos 13 a 28. Nós estamos na nossa série de mensagens A Cruz de Cristo, chegando à nossa terceira semana. Série de mensagens A Cruz de Cristo, baseada na Bíblia Sagrada e na série do meu querido pastor Ed Henrique, a velha história de Jesus e sua cruz. E nós vamos aprender um pouco mais da porção da palavra de Deus. Nosso tema desta manhã é Cristo, o Filho do Deus vivo. O nosso tema desta manhã, Cristo, o Filho do Deus vivo. Mateus capítulo 16, versículos 13 ao 28. Mateus 16, 13 ao 28. Você encontrou? Coloque a mão sobre a sua Bíblia e nós vamos orar. Santo Deus, graças te damos por receber o nosso louvor, a nossa adoração. Graças te damos por tudo que tens feito em nós, por nós e através de nós. Receba, Senhor, a nossa vida em sacrifício vivo, santo e agradável a Ti, e que nós possamos vivenciar uma vida servindo no Teu reino, como discípulos de Jesus, como seguidores de Jesus e como propagadores, como ministros de uma nova aliança. Que nós possamos receber de Ti, aprender de Ti, caminhar nas pisadas do Mestre Jesus, fazendo a Tua vontade, sendo relevantes para esta geração, influenciando esta geração para a Tua glória. Revela-nos ainda mais da Tua palavra, revela-nos ainda mais do Teu querer, e que nós possamos viver aquilo que a Tua palavra nos ensina, aquilo que a Tua palavra nos manda viver, e que nós possamos reconhecer o Cristo, o Filho do Deus vivo. A Ele seja dada a glória pelos séculos dos séculos, hoje e sempre. Amém. Amém. Mateus 16, 13 ao 28, diz a palavra de Deus: chegando Jesus à região de Cesareia de Filipe, perguntou aos seus discípulos: quem os outros dizem que o Filho do Homem é? Eles responderam: alguns dizem que é João Batista, outros Elias, e ainda outros Jeremias, ou um dos profetas. Então, a doutrina da reencarnação estava lá vigente naquela época. Lá o pessoal estava acreditando que Jesus fosse a reencarnação de algum desses profetas, ou de João Batista, ou de Elias, ou de Jeremias. O pessoal não entendia muito bem a verdade do Evangelho. Até hoje muitas pessoas ainda não entendem. E Jesus disse: e vocês? Perguntou ele: quem vocês dizem que eu sou? Simão Pedro respondeu: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Respondeu Jesus: feliz é você, Simão, filho de Jonas, porque isso não lhe foi revelado por carne ou sangue, mas por meu Pai que está nos céus. E eu lhe digo que você é Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do Hades não poderão vencê-la. Eu lhe darei as chaves do reino dos céus. O que você ligar na terra terá sido ligado nos céus, e o que você desligar na terra terá sido desligado nos céus. Então advertiu a seus discípulos que não contassem a ninguém que ele era o Cristo. Desde aquele momento, Jesus começou a explicar aos seus discípulos que era necessário que ele fosse para Jerusalém e sofresse muitas coisas nas mãos dos líderes religiosos, dos chefes dos sacerdotes e dos mestres da lei, e fosse morto e ressuscitasse no terceiro dia. Então Pedro, chamando à parte, começou a repreendê-lo, dizendo: nunca, Senhor, isso nunca te acontecerá. Jesus virou-se e disse a Pedro: para trás de mim, Satanás,
você é uma pedra de tropeço para mim, e não pensa nas coisas de Deus, mas nas dos homens. Então Jesus disse aos seus discípulos: se alguém quiser acompanhar-me, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Pois quem quiser salvar a sua vida, a perderá. Mas quem perder a sua vida por minha causa, a encontrará. Pois que adiantará o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Ou o que o homem poderá dar em troca de sua alma? Pois o Filho do Homem virá na glória de seu Pai, com os seus anjos, e então recompensará a cada um, de acordo com o que tenha feito. Garanto-lhes que alguns dos que aqui se acham não experimentarão a morte, antes de verem o Filho do Homem vindo em seu reino. É impressionante a declaração de Pedro sobre Jesus. Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. E estão dizendo que eu sou? Estão dizendo que tu és João Batista. Estão dizendo que tu és Elias. Estão dizendo que tu és Jeremias. Estão dizendo que tu és um outro profeta que reencarnou. Estão dizendo isso. Aí Jesus então pergunta aos seus discípulos: mas vocês que andam comigo, vocês que atestam aquilo que eu falo, vocês que me conhecem, quem vocês dizem que eu sou? Pedro, revelado por Deus, diz: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. E Jesus vai dizer: Pedro, bem-aventurado és tu, mas não foi carne e sangue que te revelou. Quem te revelou isso, essa verdade, foi o meu Pai. Só quem pode revelar a nós a identidade do Cristo, do Filho do Deus vivo, é o Pai. É Ele quem nos revela. E Jesus vai e dá autoridade a Pedro e a todos os que recebem essa revelação. Você que recebeu essa revelação, Pedro, e todos aqueles que estiverem fundamentados sobre a pedra angular, o Cristo, Filho do Deus vivo, a vocês é dado toda a autoridade. Aquilo que vocês ligarem na terra será ligado no céu. Aquilo que vocês desligarem na terra será desligado no céu, porque vocês reconheceram através de revelação esta do meu Pai, de que eu sou Cristo, o Filho do Deus vivo, o desejado das nações. Eu sou aquele a quem o mundo espera por milhares e milhares de anos. Eu sou aquele que veio para mudar a história da humanidade. Eu sou aquele por quem a terra clama. Eu sou o Deus encarnado, o Deus esvaziado, o Deus que se fez carne, o Deus que se tornou homem, o Deus que veio a este mundo morrer uma morte maldita. Eu sou o Cristo, o Filho do Deus vivo. Eu sou a pedra angular. É como se Jesus estivesse dizendo: foi aberto os olhos, as camas que estavam nos seus olhos, que não faziam com que vocês entendessem isso, foi tirado. E vocês agora começaram a enxergar. Pedro, você começou a enxergar por revelação de que eu sou a pedra angular. De que eu sou a pedra que todo edifício é fundamentado. Existe um edifício, esse edifício é a igreja. Mas esse edifício tem uma pedra angular. E essa pedra angular, essa rocha é Cristo, o Filho do Deus vivo. É por isso que mais à frente, não diz Marta, Mateus não, mas dá uma corrigidinha lá para a 1 de Pedro. Mais à frente, quando escreve a sua epístola, o apóstolo Pedro, ele vai dizer em 1 de Pedro capítulo 2. Primeira de Pedro capítulo 2. Versículos 5 a 7. Ele vai dizer: vocês também estão sendo utilizados como quê? Pedras vivas. Vocês também estão sendo utilizados como pedra viva. Sobre o Cristo, Filho do Deus vivo, a pedra angular, é construída toda a base
igreja. Mas aí Pedro vai dizer, vocês também. Vocês também, você também. Assim, pastor, você também. Está sendo utilizado como quê? Pedra viva. Na edificação de uma casa espiritual. A casa é espiritual, porque a igreja somos nós. Então a casa é espiritual. Para serem sacerdócio santo, oferecendo sacrifícios o quê? Espirituais, aceitáveis a Deus, por meio de Jesus Cristo. Pois assim é dito na Escritura: eis que põe em Sião uma pedra angular, escolhida e preciosa, e aquele que nela confia jamais será envergonhado. Então aquilo que foi dito por revelação a Pedro, aquilo que foi dito, tu és o Cristo, tu és o Filho do Deus vivo, é aquilo que os profetas já haviam predito. A pedra angular, a pedra fundamental chegou ao mundo. E todo aquele que nela crê, todo aquele que crê no Cristo, no Filho do Deus vivo, jamais será envergonhado. Isso é revelação. Revelação que o próprio Pai dá a você e dá a mim. Mas talvez Pedro não tenha se atentado a tudo isso, não tenha compreendido tudo isso, porque mais à frente ele vai tentar dissuadir o Cristo de morrer a morte a qual ele veio para morrer. A palavra de Deus vai dizer que Pedro tentou lá, não, Jesus, você não vai morrer não. Você vai morrer por quê? Não, você não vai morrer não. Mateus 16, versículo 22, vai dizer: então Pedro, chamando-o à parte, começou a repreendê-lo, dizendo: nunca, Senhor, isso nunca te acontecerá. Imagine Jesus dizendo assim: Pedro, você acabou de receber uma revelação do Pai, de que eu sou o Cristo, o Filho do Deus vivo. Você conseguiu compreender isso por revelação, porque por conhecimento seu você não conseguiria entender isso, mas lhe foi revelado isso pelo Pai, e você ainda não conseguiu discernir e entender que eu preciso morrer, que se eu não morrer, a obra não vai ser completa, de que se eu não morrer, a Escritura vai se tornar falsa. Se eu não morrer, não vai adiantar nada eu ser o Cristo, o Filho do Deus vivo, porque o Cristo, o Filho do Deus vivo, veio para padecer, veio para morrer, veio para se sacrificar por você e por mim. E é por isso que nós procuramos sempre ensinar, porque as pessoas erradamente falam assim: a graça é de graça. Queridos, a graça custou a vida de Cristo. A graça custou a vida de Cristo, que é um preço mais alto do que esse. A morte do Cristo, do Filho do Deus vivo, um Deus que deixa-se morrer em favor de você e em favor de mim. Mas a cruz de Jesus é escandalosa. Já era naquele tempo escandalosa para Pedro. Não, Senhor, isso nunca vai te acontecer. Tu nunca vai sofrer isso não. Atrás de mim, Satanás. Você está sendo um adversário para mim. Você está sendo um inimigo para mim. Você acabou de receber uma revelação. Tem 10 minutos que você recebeu uma revelação. E agora você vem com esse pensamento. Pedro, eu preciso discernir e entender que o Cristo, o Filho do Deus vivo, veio para morrer. Veio para morrer, mas a cruz é escandalosa. Por que a cruz é escandalosa? Porque a cruz é um lugar de morte. É uma afirmação da morte. Na cruz a morte se afirma. A morte diz, eu feri. Eu tenho o poder de ferir. Eu tenho o poder de machucar. Eu tenho o poder. A morte se afirma. Na cruz há uma estampa da morte. E essa estampa da morte, ela nos agride. Ela nos agride. Na cruz revela a imposição da morte de um ser humano para com outro. Como é que pode isso? Um ser humano desejar a morte de outro ser humano. Eu fico abismado ainda de ouvir alguns cristãos dizendo ser a favor da pena de morte. Eu fico pensando, ou não conhecem nada
ou me perdoem, estão de brincadeira. Cristãos, alguns até pastores, alguns ministros, dizendo, eu sou a favor da pena de morte. Engraçado isso, gente. Como é que pode isso? A morte revela a imposição de um ser humano sobre o outro ser humano. Eu vou te matar. Eu vou te matar. Eu vou tirar a tua vida. A ninguém é dado o direito de tirar a vida de ninguém. Cabe a Deus. Ele é o justo juiz. Ele dá a vida e ele tira a vida. É dele. A prerrogativa é dele. Não é minha. Não é sua. E as pessoas ficam se digladiando. Ficam brigando e dizendo, tem que ter a pena de morte mesmo, tem que ter a pena de morte no Brasil, que se tivesse a pena de morte ia ficar tudo bacana. É aquilo que eu falo sempre, gente, o problema é que as pessoas só querem ver os problemas que são revelados. É o problema do mensalão, é o problema do petrolão, é o camarada que adulterou, é o camarada que roubou, é o camarada que fez alguma coisa que chocou a humanidade. Mas é você que mente, que engana, que guarda ódio no coração, que não fala com teu vizinho, que aquele teu primo você não está falando há mais de 5 anos. E você? Como é que fica nessa história? Para uns pode, para você não pode. Para uns tem que ser a pena de morte, para você que é hipócrita, que é falso, que é dissimulado, que erra o tempo inteiro, mas se acha melhor do que os outros. Para você não. Isso é um problema, queridos. Nós precisamos entender que a morte ela é cruel em quaisquer circunstância. Um ser humano não pode impor a morte para outro ser humano. Pior de tudo, a cruz de Cristo, ela vai mostrar que há a morte de um inocente. Na cruz de Cristo morre um inocente, porque Jesus não tem pecado. Eu tenho falado sempre aqui aquilo que a Bíblia diz, Jesus ele se fez pecado por você e por mim. Ele pegou a tua culpa, a minha culpa, a culpa de toda a humanidade e levou sobre si. Ele se fez pecado. Morre na cruz um inocente. Morre o Cristo. Morre o Filho de Deus vivo. Morre o Deus encarnado. Que voluntariamente se entrega para redimir o pecador. Falei na semana passada sobre isso. Que amor maravilhoso. E quando houve o projeto da criação do homem, ali houve a morte de Cristo. Falei na semana passada para vocês isso. Quando Deus, que é amor, projetou repartir esse amor com você e comigo, ali quando Ele intentou no seu coração criar a humanidade, ali houve a morte de Cristo. Por isso que em Apocalipse vai dizer que o Cordeiro foi imolado desde antes da fundação do mundo. Porque quando brotou o desejo, ali brotou a cruz de Cristo. Porque Deus sabia muito bem quem era você e quem era eu. Deus sabia muito bem que ao longo da história nós daríamos as costas para Ele. Deus sabia muito bem que nós somos pessoas que não são confiáveis. Deus sabia muito bem isso tudo. Mas mesmo assim Ele resolveu criar a você e a mim. Mesmo assim Ele resolveu amar a nós. Mesmo com o ônus da cruz. Tem um ônus. Você vai criar a humanidade? Você tem certeza disso? Imagine se algum arcanjo fosse falar isso com Deus, né? Não falaria óbvio, mas imagine. Vamos conjecturar aqui que algum arcanjo chegasse lá e falasse: você tem certeza disso? Você tem certeza? Tem mesmo? Olha o ônus da cruz, vai ter uma cruz, hein? Deus responderia com certeza: eu tenho certeza porque eu amo. Antes de criar, eu já amo esse menino, eu já amo essa menina, eu já amo esse homem, eu já amo essa mulher, eu já amo essa criança, eu já amo essa humanidade. Mas eles vão te abandonar, eles vão mentir uns para os outros, mas eu os amo e eu vou morrer a morte deles para trazer justiça, para redimir esse homem, para redimir essa mulher, para redimir esse ser humano, para que eles sejam semelhantes a mim. Esse é o projeto de Deus. Um Deus que voluntariamente se entrega para redimir o pecador. E além disso tudo, através da cruz de Cristo, dessa passagem de Mateus capítulo 16,
Cristo recomenda aos seus seguidores que morram. Pastor, acabou de dizer que a morte ela é uma afirmação que nos agride, que nos machuca. Acabou de dizer isso tudo e agora vai dizer para mim que Cristo recomenda aos seus seguidores que morram. Cristo está recomendando: façam da minha cruz a cruz de vocês. Façam da minha cruz a cruz de vocês. O que ele está dizendo com isso? Você transgrediu, você pecou, você errou o alvo, você errou o caminho. O alvo era aqui e você olhou para trás. Você deu as costas para o alvo. E você está seguindo a sua maneira. E a sua maneira você só encontrou caminhos de morte. A sua maneira você só se feriu com espinhos. A sua maneira você só tropeçou. A sua maneira você só se machucou. A sua maneira você só encontrou morte. Mas eu venho aqui para morrer por vocês. E para te mostrar o caminho que vocês devem seguir. O caminho da reconciliação. Eu venho aqui para morrer por vocês e para mostrar que há um novo e vivo caminho. E esse caminho novo e vivo vai ser aberto através do meu corpo que vai ser dilacerado por vocês. Eu venho aqui e vou dar livre acesso a vocês. E esse livre acesso vai ser dado com o sangue da nova aliança. O sangue que é derramado em favor da humanidade. Eu, o justo, vou morrer pelos injustos, para que vocês possam encontrar o seu lugar, a qual Deus sempre projetou para você. E qual é esse lugar? É a mesa do Pai. É junto ao Pai. É entrelaçado com o Pai. Mas para que isso aconteça, você não pode mais viver como uma ovelha perdida. Você não pode mais viver como um filho pródigo. Você não pode mais viver experimentando e desejando as bolotas dos porcos. Você não pode mais viver isso, porque você tem uma mesa linda. E a mesa que eu tenho posto para você é uma mesa cheia de bênçãos, cheia de provisão, cheia de novidades de vida. E eu te chamo a experimentar isso tudo. E eu te coloco uma nova roupa, eu te coloco sandália nos pés, eu te coloco anel no dedo. Mas você precisa morrer para si mesmo. Você precisa abandonar o seu ego. Você precisa abandonar o seu eu. É isso que Jesus está ensinando. É como se Jesus estivesse agachado, como nós falamos com os nossos filhos pequenos, e falando: meu filho, esse caminho aí não está certo não. Não vai te levar a lugar nenhum não. Vem aqui comigo, vem. Vem andar comigo. Para de fazer do seu jeito. Seu jeito não está dando certo há muito tempo, você não está enxergando isso, mas eu estou aqui para cuidar de você. Vem andar comigo. Vem caminhar comigo. Deixa de viver a sua maneira, vem viver a minha maneira, porque a minha maneira vai trazer benefícios, a minha maneira vai trazer provisão, a minha maneira vai trazer cura, a minha maneira vai trazer restauração. Todos esses carrapichos que você está carregando ao longo da sua vida, eu vou tirar, porque eu sou um bom pastor, eu dou a minha vida pelas minhas ovelhas. Vem para cá, vem andar comigo. Versículo 24. Então Jesus disse aos seus discípulos: se alguém quiser acompanhar-me, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga. Pois quem quiser salvar a sua vida, a perderá. Mas quem perder a sua vida por minha causa, a encontrará. Pois que adiantará o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Ou o que o homem poderá dar em troca de sua alma? Pois o Filho do Homem virá na glória do seu Pai, com seus anjos. Então recompensará a cada um de acordo com o que tem feito. O que Jesus está dizendo para você? Está dizendo para mim? O que Jesus está dizendo para o seu seguidor? O que Jesus está dizendo para nós? Esse caminho que enche os teus olhos, esse caminho do pecado, enche os teus olhos. Esse caminho aí faz os teus olhos brilharem. Porque, já falei 1000 vezes aqui, diz um amigo nosso, o pecado é gostoso. Esse caminho faz os seus olhos brilharem. E você quer seguir esse caminho do pecado.
Mas esse caminho até hoje só trouxe morte, desgraça para você. Eu tenho um novo e vivo caminho para você. E esse novo e vivo caminho você não vai encontrar morte, você vai encontrar a vida. Nesse novo e vivo caminho você não vai encontrar a desgraça, você vai encontrar a graça. Nesse novo e vivo caminho você não vai encontrar o ódio, o rancor, você vai encontrar o amor, a felicidade. Você vai encontrar-se comigo. Mas para isso você precisa morrer na cruz. Você precisa crucificar o velho homem. Você precisa crucificar a sua vontade. Você precisa crucificar o seu eu. Você precisa crucificar o seu jeitinho. Você precisa disso. Na cruz. Aí Paulo apóstolo vai dizer em Gálatas 2, 20 a 21, você não precisa ir. Ele vai dizer, fui crucificado com Cristo. Paulo morreu crucificado com Cristo? Fui crucificado com Cristo? Jesus mandou eu morrer, agora Paulo diz que eu fui crucificado com Cristo? Como é que é isso? É espiritual. É espiritual. Fui crucificado com Cristo. Assim já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. Eu fui crucificado lá na cruz de Cristo. Quando um justo morria pelos injustos, eu também morri. Eu também morri. E eu sou chamado a morrer todos os dias. Eu sou chamado a ser crucificado todos os dias, porque Cristo morreu de uma vez por todas. Mas eu preciso morrer todos os dias. Cristo morreu de uma vez por todas. Um justo pelos injustos nos trazendo vida eterna. Glória a Deus por isso. Mas eu, ser humano, preciso morrer todos os dias. E é por isso que todos os dias eu tenho que declarar e viver essa declaração de que eu fui crucificado com Cristo. Já não sou eu quem vive, mas é Cristo que vive em mim. A vida que agora vivo no corpo, vivo pela fé do Filho de Deus, que me amou e se entregou por mim. Não anula a graça de Deus, pois se a justiça vem da lei, Cristo morreu inutilmente. Então eu preciso entender, não é o meu jeito. Não são os meus dons, não são os meus talentos, não são as minhas qualidades, não é o meu sorriso colgate, não são os meus sacrifícios que vai fazer com que a vida seja diferente, mas é eu me render a Cristo Jesus, é eu me colocar à sombra da cruz de Cristo, é ali, à sombra da cruz de Cristo, entregando todos os meus despojos, entregando tudo aquilo que estava pesando, tudo aquilo que estava trazendo algo desagradável para mim, é a sombra da cruz de Cristo. Quando eu me entrego ao Senhor, é ali que eu sou crucificado, e crucificado com Ele, eu atravesso a cruz, e passo a viver uma vida em novidade de vida, passo a viver uma vida no chamado que Deus tem para mim. Eu preciso entender isso, você precisa entender isso. Mas a grande questão é, o que é o homem? O que é o homem? Eu te pergunto, o que é o homem? O homem é pó da terra, fôlego de vida, e se torna alma vivente. Nós sabemos disso. Pó da terra, fôlego de vida, se torna alma vivente. Então o homem é corpo, alma e espírito. Pó da terra, fôlego de vida, é um barro que soprou, como diz a canção, e se tornou alma vivente. Então você tem um corpo, você tem espírito, e você tem uma alma. Mas, por mais que você seja um espírito, por mais que a Bíblia diz que você é um só espírito com Ele, com Deus, por mais que a Bíblia vai dizer que você foi selado com o Santo Espírito da promessa, por mais que a Bíblia vai dizer que você foi reconciliado, por mais que a Bíblia vai dizer que Ele não nos deixou órfãos, que Ele enviou o Consolador, e que esse Espírito Santo hoje habita no nosso espírito, por mais que a Bíblia vai dizer isso tudo, nós habitamos num corpo de carne. Corpo esse em que dizemos que a terra um dia há de comer. Você lembra da tua avó, da tua mãe, que dizia isso? Estamos num corpo que um dia a terra há de comer.
Os bichos vão comer. Mas nós nos achamos muita coisa. Nós nos achamos muita coisa. Nós nos achamos especiais demais. E nós gostamos de ostentar. Nós gostamos de nos mostrar. Nós gostamos de falar enrolado, de falar bonito. E nós gostamos de mostrar para o outro: olha só o que eu tenho. Eu tenho uma bolsa nova. Eu estou com uma jaqueta nova. E eu comprei uma blusa nova. Você está vendo como é que eu estou bonito hoje? Fiz o meu cabelo, fiz luzes no cabelo, fiz reflexo no cabelo. Olha só. E nós nos achamos demais. E aí chega alguém perto da gente e fala: tá bonito, hein? Aí a gente, aquela falsa modéstia, né? Que isso? Que bonito, eu estou bonito mesmo. Estou bonito mesmo. Nós nos achamos muitas coisas. E esse é o problema. Porque nós esquecemos de que habitamos num corpo em que a terra um dia há de comer. E nós não nos atentamos a isso. Mas eu quero dizer para você que Cristo, Filho do Deus vivo, veio salvar o homem todo. Veio salvar o corpo, veio salvar o espírito e veio salvar a alma. A Bíblia vai dizer que o mortal, esse corpo mortal que a terra há de comer, um dia será revestido do imortal. E eu creio nessa promessa. A Bíblia vai dizer que o corruptível um dia vai ser revestido do incorruptível. A Bíblia vai dizer que Deus, Ele nos chamou para si, para nos formar como um novo homem, como um novo ser, criado em verdadeira justiça e santidade em Deus. A Bíblia vai dizer isso, e eu me agarro nessa promessa. E eu entendo: Senhor, obrigado, porque eu ainda habito nesse corpo que a terra um dia há de comer. Mas eu espero, anseio, eu aguardo o dia que eu vou ser revestido do imortal. O dia que eu vou ser semelhante a Jesus Cristo. O dia que eu de fato, de verdade, me tornar um ser humano de verdade. Eu espero, aguardo, anseio por isso. E que que essa seja a espera sua também. Mas enquanto isso, o que nós fazemos? Nós vamos ver os outros sofrendo, morrendo, e não vamos fazer nada. Nós vamos ver pessoas com fome e vamos achar isso normal. Nós vamos ver pessoas vendendo as suas filhas por um prato de comida e achar que tudo está normal. E nós vamos bater no peito e dizer: nós somos igreja, a porta do inferno não pode prevalecer contra ela. Tem gente morrendo do teu lado. Tem gente morrendo do teu lado. Tem gente sofrendo com o mal e com a maldade do teu lado. E nós continuamos dizendo: somos de Deus, somos do Senhor, o diabo não pode nos tocar. E as pessoas sendo feridas e oprimidas, e nós não fazemos, porque nós olhamos e dizemos: é o Espírito Santo quem vai convencer, é o Espírito Santo quem vai transformar, é o Espírito Santo quem vai curar, é o governo quem tem que fazer. Se o governo é ímpio, se o governo não faz, eu que sou filho de Deus, eu que sigo os passos do Cristo, do Filho do Deus vivo, eu preciso fazer. Porque Ele veio para salvar o corpo, a alma e o espírito. E nós queremos levar uma palavra para essas pessoas que sofrem com mal, com a maldade. E nós levamos uma palavra e esquecemos que as pessoas têm fome. Esquecemos que a barriga dela está roncando. Mas nós estamos garantidos, o nosso frango assado de hoje, de domingo, já está lá garantido. A nossa carne assada ao molho madeira já está lá garantido. A nossa macarronada com queijo parmesão ralado já está lá. O nosso suco de laranja ou a nossa Coca-Cola de 2 litros já está comprado. Não estou nem aí para o outro que sofre. Cristo, o Filho do Deus vivo, se revelou para que o mundo fosse diferente.
para que a minha vida fosse diferente, para que a sua vida fosse diferente. Mas Ele usa você e eu para sermos instrumentos da justiça dEle. Não se ache muitas coisas. Estenda as mãos. Entregue-se a Deus. Compreenda que você pertence a Ele, que sem Ele você não é nada. Você é pó. Pó. É o que a terra um dia há de comer. Nós nos achamos muitas coisas, mas nós somos frágeis. Uma gripe nos derruba. Verdade ou mentira? Uma gripe nos derruba. Uma dor de cabeça nos arreia. Dor de cabeça, enxaqueca. Ai, que dor é essa? Nós vamos tomar um Tilenol, um paracetamol, um Tanzol aí da vida ali, um Doril, um Anador. Que gripe que eu tô. Não consigo fazer nada, nem varrer a casa hoje, varri com uma gripe. Mas você não é tanta coisa? Não é o bonzão? Não é o bonitão, não é a bonitona? Não é? Mas uma gripe te derrubou? Você estava parecendo que era Deus? Estava parecendo até que era Deus e estava até pensando que tinha um outro Deus agora no universo? Queridos, o nosso corpo sangra, o nosso corpo ele se fere, o nosso corpo ele dói, o nosso corpo até mesmo morre. E nós continuamos nos achando muitas coisas, melhores do que os outros, mais importantes do que os outros, mais especiais do que os outros, porque agora nós somos nascidos da divina semente. E os nascidos da divina semente, o maligno não toca. O povo enganado que nós temos, né, gente? Não quero que você seja mais um enganado. Não quero que você seja mais um iludido. Eu, como pastor, tenho que pregar para vocês a verdade. Mas eu aprendi assim, aprendeu errado. Não aprender certo. Não aprender o que a Bíblia diz para nós vivermos. Deus ele se relaciona no coletivo. Ele não se relaciona no indivíduo. Ele não veio salvar você, ele veio salvar todos nós. Porque Deus ele veio me salvar, não, ele veio salvar todos nós. Ele veio salvar através da sua igreja. Igreja é coletivo, igreja somos nós. E ele é a pedra angular. Jesus é a pedra angular. E ele vai dizer, vós sois, por revelação a Pedro, ele vai dizer, pedras vivas. No edifício que é a igreja. E esse edifício tem a pedrinha lá. Sua, minha, nossa, do irmãozinho lá do Japão, do irmão lá da Coreia, do irmão lá do Afeganistão, do irmão lá da Índia, da irmãzinha de São Paulo, de todos nós, daqueles que sofrem com o mal e com a maldade. Nós somos pedras vivas. Precisamos entender isso, que nós somos. Cristo, Filho de Deus vivo, veio ao mundo. Morreu na morte maldita. Para quê? Para que tudo continuasse na mesma? Não. Para que nós nos tornássemos diferentes. E para que nós nos tornássemos dispenseiros dos mistérios de Deus. E para que nós ministrássemos a reconciliação. E para que nós ministrássemos a vida e a bênção. O problema, e um outro problema, é que nós achamos que bênção é nós termos. Nós aprendemos assim. Eu estou com sede. Aí a Tati foi e trouxe um copo com água para mim. Estava com sede. A Tati trouxe um copo de água para mim, um copo com água. Matei a minha sede. Bênção. Não, queridos. Está errado. Isso aqui é saciedade. Eu estava com sede. A Tati trouxe um copo com água para mim. Eu bebi, matei a minha sede e me saciei. O que é bênção? Bênção. Eu recebi. O Zimão está com sede. Toma, Zimão. Isso é bênção. Repartir aquilo que Deus te dá. O problema é que nós somos ensinados errado. Achando
Achamos que bênção é nós termos, quando na verdade bênção é nós repartirmos, porque Deus ele se manifesta no coletivo. O Deus que é Pai, Filho e Espírito Santo. Deus que é um, mas é plural, se manifesta no coletivo, no meio da sua igreja, que somos nós. E quando eu tenho, mas o meu irmão não tem, isso não é bênção. Isso é qualquer coisa, menos bênção. Bênção é quando eu tenho, mas que ele tem, que você tem, que nós tenhamos. Isso é bênção. Precisamos entender isso. Mas continuamos achando que nós somos muitas coisas. E aí ficamos com uma gripe, ficamos com uma dor de cabeça, nos machucamos e sangramos, e até mesmo morremos. E a morte é assustadora. A morte ela é horripilante. A morte é para ser detestada. Você não precisa responder não. Mas se eu perguntar aqui, alguém aqui quer morrer? Ninguém quer morrer. Você pode falar até da boca para fora. No fundo, ninguém quer morrer. Quando chega a hora da morte, o pessoal grita, meu Deus! Até o grito. Meu Deus! Que a morte é assustadora. A morte é horripilante. A morte ela é para ser detestada. É por isso que Paulo apóstolo vai dizer em 1 Coríntios 15, 26, que a morte é o último inimigo a ser vencido. A morte é uma inimiga. É o último inimigo a ser vencido. E para nos consolar, o que nós fazemos? Nós nos consolamos mutuamente com a esperança da ressurreição. O que acontece quando tem um cerimonial fúnebre de um cristão? O que acontece? Nós lemos na 1 Coríntios, capítulo 15, nós abraçamos o cônjuge que perdeu a sua esposa, o filho que perdeu a sua mãe, e nós dizemos, olha, esperança, porque a palavra de Deus diz que o mortal será revestido de imortal, o corruptível será revestido de incorruptível, e um dia nós seremos transformados. Vai ter a vinda de Cristo, Ele vai buscar a sua igreja, e os mortos ressuscitarão, e a sua mãe, o seu pai, o seu irmão, o seu marido, a sua esposa, vai ressuscitar também. Pastor, isso é mentira? Não, isso é verdade. Mas nós nos consolamos assim, não é assim? Trazendo um pouquinho de esperança. Por quê? Porque a morte, ela machuca. A morte, ela fere. E nós nos agarramos à esperança da ressurreição. Mas eu te pergunto, outro dia eu preguei sobre flores em vida. Não espere para amanhã, queridos, para dar flores. Eu falei isso com a pregação. Alguns maridos, eu creio que deram flores para suas esposas. Em nome de Jesus, eu acredito nisso. Não espere a pessoa morrer para colocar flores lá no caixão. Ela não está vendo nada. Dê flores em vida. Mesma coisa. Não espere para fazer o bem quando a pessoa morreu. Ah, porque se ela não tivesse sobrevivido a isso, eu teria cuidado dela. Mas por que não cuidou antes? Ah, se a morte não tivesse levado tão cedo, eu poderia ter feito alguma coisa a mais. Por que não fez? Convidei, né, para ir para a igreja, mas não foi. Puxa vida, convidou como? Convidei uma vez, aí não aceitou, não convidei mais. A sua vida foi relevante para aquela pessoa, para que aquela pessoa fosse tocada pelo Espírito Santo e viesse para a igreja? Conhecesse o Evangelho de Jesus? Será que foi? Então não espere para amanhã. Faça hoje o que cabe a você fazer hoje. Cristo veio. Ele veio ao mundo em missão. E qual é a missão? Salvar o homem todo. Corpo, alma e espírito. E ele veio. Jesus Cristo, o Filho do Deus vivo, veio. Ele se esvaziou. Ele cumpriu a sua missão. Ele morreu a sua morte. Ele ressuscitou ao terceiro dia. E ao ressuscitar, ele vira para você e para mim e diz: ide por todo mundo, pregai o Evangelho, fazei discípulos em todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Ele deu um comissionamento a você e a mim, fazermos discípulos, pregando o seu Evangelho. Mas pregar o seu Evangelho a quem? Prostituta, o travesti,
o homossexual, o aidético, o canceroso, o mendigo, o branco, o pobre, o índio, o mulato, o negro, o nu. É para nós pregarmos o Evangelho. Não importa quem, é para nós pregarmos o Evangelho. É para nós anunciarmos o Evangelho. Sem nos acharmos alguma coisa, que somos totalmente dependentes de Deus. Mas entendendo que temos um chamado, um comissionamento de fazermos discípulos. Mas é para levar só o Evangelho? Não, porque Deus enviou Jesus para salvar o homem todo. É para levar o Evangelho. O Evangelho todo para o homem todo. Se ele tem fome, tem de comer. Se ele tem frio, tem de vestir. O inverno entrou agora, né? Você tem alguns casacos lá que você não usa? Dê. Doe. Você tem algumas blusas que você não usa? Doe, reparta. Você comprou uma roupa, está 3 meses no seu guarda-roupa, você não vai usar mais. Dá essa roupa também. Reparta. Pessoa tem fome? Dá de comer. Pessoa tem sede? Dá de beber. Pessoa está precisando de Deus. Sim. Então alimente com a palavra viva e eficaz, mais cortante do que qualquer espada de 12 gumes. Alimente com a palavra de Deus, com o maná do céu que Ele te presenteou e me presenteou. Alimente o homem todo, porque Jesus veio ao mundo para cumprir uma missão. E agora Ele te deu uma missão de fazer discípulos completos, sãos, sarados, curados, abençoados, no nome dele, Jesus. A justiça de Deus foi plenamente satisfeita na cruz do Calvário. Morrer na cruz com Jesus é um caminho de vida. Eu vou repetir. Morrer na cruz com Jesus é um caminho de vida. Morrer na cruz com Jesus não é um caminho de morte. Jesus não nos convida a ir para um caminho de morte simplesmente do homem. Ele nos convida a ir para um caminho de morte do homem corruptível, do homem falho, do homem enganado a respeito de si mesmo e a respeito do mundo. E Ele nos convida a atravessar a cruz como um novo homem, como uma nova mulher, como um novo ser que brada aos 4 cantos da terra: Cristo, o Filho do Deus vivo, veio, mudou a minha vida e quer mudar a sua também. Que nós possamos ser instrumentos da justiça de Deus, da graça de Deus, hoje e sempre, em nome santo, em nome poderoso, em nome precioso de Jesus. Amém e amém. Fique de pé, queridos. Santo Deus, eterno Pai, graça te damos, porque recebemos Cristo, Filho do Deus vivo, em nós, e que por nós e através de nós, o Filho do Deus vivo possa cumprir a sua missão de levar o Evangelho todo para o homem todo. Que nós possamos ser canal de bênção e da graça de Deus todos os dias das nossas vidas. Que nós possamos vivenciar aquilo que a palavra nos ensina a vivenciar. E que nós possamos honrar o sacrifício vicário de Jesus Cristo. Hoje e sempre nós oramos assim, confiadamente, em nome dele, Jesus. Amém e amém. Você é abençoado, você é mais do que vencedor. E desde já, eu te declaro inabalável, no imutável conselho de Deus, e sob a infalível cobertura de sua eterna graça, hoje e sempre. Vá em paz, vá feliz, aplauda Jesus bem forte, porque é aqui.